Nós estamos hoje com Romanos, capítulo 4, do versículo 16 em diante. É o sexto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, capítulo 4, versículo 16. 4,16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Atenção, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é a história de Abraão, quando Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão quer dizer pai de muitas nações. O nome nós já estudamos, que ele era atrelado à vida da pessoa, e a vida da pessoa é o nome. Então o Abraão aqui aceita ser chamado, porque foi Deus quem falou. Olha que isso é um detalhe, como está escrito. Quer dizer, eu tenho que assumir o que está escrito, ainda que a realidade aparentemente seja diferente. Um exemplo que eu dei para vocês na semana passada, em retrasada, foi dos filhos. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, mas a Bíblia mostra isso para nós. Mas seu filho está na bebida, por exemplo, no alcoolismo, seu filho está bebendo todos os dias, o que você faz? Você declara o que a Bíblia diz, o que está escrito. Você chama à existência aquilo que ainda não existe. O que você está vendo é um filho no álcool, nas drogas, na prostituição. Mas isso é para qualquer pessoa da família, porque nós temos a promessa abrangente que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então você tem que começar a declarar que aquela pessoa da família é de Jesus, ainda que ela esteja no álcool, ainda que ela esteja nas drogas. Primeiro vamos fundamentar um pouco mais. Jeremias, o profeta, capítulo 1, versículo 12. São detalhes que vamos pegando aqui na Bíblia. Jeremias 1, 12. Jeremias no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Assim como na primeira parte eu dei o destaque como está escrito, agora é: viste bem, veja bem o que está escrito na Bíblia, veja bem o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus que vai se cumprir, porque é Deus falando: eu velo, tomo conta. Se eu falei, você pode acreditar, Deus falando para você. Se eu falei, você pode perceber isso, eu vou cumprir o que eu falei. Do lado aqui tem o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Ele diz assim: e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, o que está escrito, o que você vê na Bíblia, você pode ter certeza que vai se cumprir. Então, você tem que assumir, tomar posse. Agora vai clarear mais ainda para nós. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 5, versículo 30. Eu falei que eu já preguei esse versículo aqui inúmeras vezes, não sei quantas vezes, mas cada vez que você prega, tem uma revelação nova. Cada vez que você prega, Deus fala algo muito novo para você. E daqui, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quem está falando isso, pessoal? Jesus. Jesus está dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Sempre eu preguei isso aqui, que Jesus não pode agir fora da palavra, e é verdade. Mas entenda agora, Jesus diz: quem crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço. Quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Então, quem crê em Jesus, fará a mesma obra que Jesus fazia. Não temos que fazer como ele fazia. Agora, ele está dizendo: como eu ouço, coloque você. Vou colocar eu, mas pode ser você. Como eu, Jaime, ouço, entenda bem, eu julgo. Eu não posso, eu, Jaime, não posso fazer nada de mim mesmo. Mas como eu ouço o quê? A palavra. Assim julgo. O que é julgar? Lembra que eu falei: os filhos são herança do Senhor. Mas o filho está no álcool, o filho está nas drogas. Então eu entro em oração julgando aquilo. Não vai prosperar,
está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoado essa prática pecaminosa, aí eu declaro que eu ouço, porque meu filho é herança do Senhor. É assim que eu tenho que fazer. Então, como eu ouço, assim eu julgo. Se você olhar no Antigo Testamento, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, no versículo 5, o rei Josafá fez isso. Olha o que diz: e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. Então, ele estabeleceu pessoas que julgavam. Nós temos que julgar na nossa casa. Assumir a palavra, crer no que a palavra de Deus diz e então julgar aquilo que está contradizendo a palavra. Um versículo bem conhecido de vocês, que é conhecido nosso, é Mateus 16, 19. Nós citamos constantemente, mas deixa eu fundamentar para você. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é muito bonito, pessoal. É o que? É uma autoridade que eu tenho, você tem. Eu digo o seguinte: quando eu chego em casa, eu não bato na porta, não. Eu tenho a chave, eu entro. Quer dizer, eu tenho permissão para entrar. Eu tenho autoridade, porque é mais do que permissão, eu tenho autoridade, eu sou da casa, entende? A não ser quando eu esqueço a chave, não. Que pode acontecer isso. Mas eu tenho a chave. Então, o que é isso? Você tem autoridade, você não precisa pedir a Jesus para fazer algo que ele mandou você fazer. Você tem autoridade para fazer o que ele fazia. Ele diz lá em João 14, 12, você conhece bem, o que ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará o quê? As obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então nós temos que fazer como Jesus fazia. Ele está dizendo aqui, João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quer dizer, eu não posso de mim mesmo fazer, é coisa minha, não é coisa criada por mim, não, é o que está escrito. Vamos voltar lá agora, no Romanos, capítulo 4, versículo 17, onde nós paramos. Ele está dizendo, como está escrito. Não é coisa da sua cabeça, é como está escrito. Como, por exemplo, você tem o caso da depressão, do pânico, da ansiedade. Nós temos explicado, a Bíblia diz que Deus nos deu a mente de Cristo, 1 aos Coríntios 2,16. Mas eu começo a pensar que eu vou me matar, que uma hora eu vou perder a cabeça, que eu vou ficar coisa, eu vou fazer uma loucura. O que eu faço? Eu julgo esse pensamento e falo o que está escrito. Deus me deu a mente de Cristo. Esse pensamento está amaldiçoado em nome de Jesus. Mas eu vou no pensamento de morte, mas pode ser um pensamento pecaminoso. Vamos falar numa linguagem clara assim, alto mais clara. Aquela moça bonita, rapaz, ela tem marido, ou o senhor tem esposa. Se ela aparecer na sua mente, está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo pensaria isso? Não, então é a mesma coisa. Você não pode ser seletivo, né, para querer. Quem quer pensamento perturbador? Ninguém quer, mas também não pode querer aquilo. Então, só explicando para você, tem que usar a palavra de Deus, o poder de Deus, conforme está escrito. Então, conforme está escrito, eu não aceito o meu filho, por quê? Porque ele é herança do Senhor. Não aceito o meu marido, a senhora diz, o Senhor diz, na minha esposa, por quê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Aí vamos mais, ele, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Deus pegou Abraão, levou Abraão para fora da sua tenda, entenda, e falou, Abraão, olha para o céu, ele olhou, conta as estrelas do céu, não podia contar, de tantas estrelas, não dá para contar. Em São Paulo dá que é tudo nublado, você quase não vê estrela. Quando vê, encontra uma ou outra assim. Mas numa estrada assim, você vê que não dá para contar. E é verdade, a descendência de Abraão, que são árabes, judeus, não dá para contar. Muitos de nós somos, às vezes, nem sabemos que somos descendentes deles. Porque quando houve aquela perseguição religiosa lá na Espanha, principalmente em Portugal, naqueles anos, final do século XV, começo do ano XVI, essa história conta, todo mundo aprendeu isso até no primário, aí você aprende, entenda, eles se espalharam pelo mundo todo, não só ali, mas mudaram de nome, os que fugiram, tudo bem, mas os que não fugiram tiveram que se adaptar até nome católico e tudo, aí colocaram nome diferente, Ribeiro, colocavam no Campos, né? Oliveira, tudo aquilo substituindo o nome judaico, o nome árabe, por causa dessa perseguição que houve. Mas não é história para agora, só para mostrar que a descendência deles é poderosa. Deus falou. O que Abraão fez? Ele acreditou. Acredite no que Deus diz.
Se Deus diz que o filho é herança do Senhor, acredite. Se Deus diz que você foi curado pelas feridas de Jesus, apareceu um câncer no seu corpo, vamos dizer no seu, não você vai ficar magoado, cismado, vai ser no meu, eu estou amaldiçoado esse câncer. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Enquanto não se manifesta a cura, eu tomo o remédio que o doutor mandou, faço o tratamento, mas vou na oração. Vou lá ficando na oração, o que você tem que fazer. Então é conforme está escrito. Aí versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Pensa, ele está com 100 anos quando Deus disse que ele seria o pai do Isaac. Ele ia fazer 99, e ela 89, 90. Se ele ficasse olhando, é claro que não daria, de maneira alguma. O missionário estava pregando agora nesse culto final agora, que ele estava fazendo em Caxias, então no intervalo eu consigo ouvir alguma coisa, né? Porque eu estou o dia todo numa consagração, eu fico no escritório, claro, você acaba, às vezes, de cochila, que é assim, no intervalo do outro, você fica ali no escritório. E eu peguei uma parte que ele estava falando para a senhora, ele disse, o mal do Pedro, o Pedro começou a andar, Jesus disse, vem, e ele foi andar por cima das águas, mas de repente ele falou, mas eu estou andando por cima das águas, teve medo e começou a afundar. Ele tirou os olhos do Senhor, não tire os olhos da palavra, viste bem, o Jeremias falou, viste bem, aqui Paulo está dizendo, está escrito, quer dizer, está escrito, creia no que está escrito, não ore, nós andamos segundo aos Coríntios 5,7, quem não conhece, o que diz lá? Segundo aos Coríntios 5,7, porque andamos por, e não por vista, quer dizer, nós andamos por fé, a fé vem por ouvir, ouvir pela... Então nós andamos por aquilo que Deus diz, nós andamos por aquilo que Deus fala, não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que Deus diz, eu devo andar por aquilo. Se Deus diz algo, está escrito, eu vou chamar a existência, o que ainda não existe, que ninguém está vendo, mas eu estou vendo, porque eu estou andando pela fé, porque aquilo que Deus diz vai funcionar. Não só para a cura, irmão, para a salvação da família, que hoje o assunto é família, você tem que aprender a concordar com a palavra de Deus, assumir o que ela diz, aí você vai ver a glória de Deus. Pastor Jaime, as pessoas não vão entender, mas é assim mesmo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, você conhece a passagem bíblica, não leia agora não, você vai ver, leia depois, você vai ver no capítulo 5, do versículo 35 em diante, quando ele entra na casa de Jairo, a Bíblia diz que as pessoas estavam chorando a morte da menina. O que ele falou? A menina não está morta mais, dorme. E o que as pessoas fizeram? Riram dele. Olha o enganador, impostor, ou maluco, ou fanático. Como é que nós sabemos que a menina está morta, que a menina dorme? E eu pergunto sempre, a menina estava dormindo ou estava morta? Estava morta, ele estava chamando a existência, o que não existia. Então, seu filho está bebendo, está usando drogas, está se prostituindo, mas você está chamando a existência, o que ainda não existe. Não, ele é herança do Senhor, ele é uma bênção, porque é a Bíblia que diz. Então ali era o próprio Deus falando, e eles não entenderam. Quando Deus fala, você viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, está escrito, como ouço o ouço da palavra, eu julgo. Então tem que ouvir pela palavra, e a palavra lhe dá a informação necessária. Mas ele diz assim, então ele não ficou olhando para o ventre de Sara, ele falou, Sara, você não sentiu uma cólica não? Então, fala uma linguagem alta, só ele voltar, até ele mesmo falou, mas eu teria deleite ainda, quer dizer, o prazer de um homem com uma mulher, ele com 90, ela com 99, ele com 99, ela com 89, mas nós sabemos que teve o filho, entenda, ele teve, não foi como Maria, diferente, Maria foi a única mulher, entenda, que não teve toque de homem algum, todo no passado. Hoje tem a ciência aí desse jeito, que você vê que a pessoa faz inseminação artificial, tem filho até sem ser tocado, de vez em quando tem nós descobrimos, mas é um caso que a ciência mostra isso claramente, mas não estamos falando de mais de 2000 anos atrás, não foi Maria, foi a única, né? Eu até brinco que se a moça chegar em casa e dizer, mãe, eu estou grávida, e disse, como é que foi? Um anjo? Não, um anjo não. Não tem, a única foi a Maria, não tem. E assim, ou quando fala o anjo, foi o anjo que falou, o anjo não tocou em Maria para ela ser mãe, não. Nem confunda Deus com Zeus. Zeus era mitologia, um ser que nunca existiu, entenda bem, que era um ser divino, mas que teve filho com mulheres terrenas, né? Mulheres da terra. Não, isso nunca existiu,
nunca existiu. Aí surgiram aqueles príncipes com poderes sobrenaturais, isso é mitologia, isso não existe. Maria não foi obra e graça, foi só aceitou, foi a palavra que entrou no ventre, a palavra, entenda? Maria então concebeu, foi semente divina, não teve toque de nenhum homem, nem toque de Deus, que Deus se fez homem para ter um contato com Maria, não teve isso, não teve de maneira alguma, nem anjo algum, só para você entender, não deixar a minhoca entrar na sua cabeça. Então, voltando, você tem que ficar com aquilo que a palavra diz. Eu fico pensando, quando a Sara falou para todo mundo que estava grávida, ninguém deve ter acreditado. Você está doida, velho? Estou dizendo para vocês, quando a barriga de vocês é um inchaço, você deve estar com inchado, deve estar com a barriga d'água, não sei mais o que, mas quando a criança nasceu, que alegria que deve ter sido, né? Uma coisa sobrenatural. E sempre contamos que depois o Abraão ficou viúvo, né? Que a Sara morreu antes do Abraão. Então, se ele tinha 137, ela tinha 127. 137 ele casou e tem mais filhos ainda. Que os dons de Deus são irrevogáveis. Aí vamos mostrar aqui o final. Aí disse, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória, não é glória a Deus por dar não, com convicção, é verdade, é com convicção, e estando certíssimo que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para, quem falou foi Deus, então ele vai honrar a palavra dele, ele não disse que toma conta, então vai lá. Ora, diz assim, pelo que isso lhe foi imputado como justiça, ora, não só por causa dele, está escrito que ele foi tomado em conta, mas também por quem? Por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Quem fez? Foi Deus. Então nós temos que crer, isso é crer em Deus, é crer na sua palavra e agir sobre a sua palavra, como está escrito. Se está escrito, pode assumir, pode tomar posse. Começa a crer de coração, começa a ver a sua família no céu, mas tem que ser valente, tem que ficar cercando com fé e agir como juiz, condenando ali as obras do diabo, e condenar e manter a sentença, está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoada essa prática, meu filho é de Jesus, vai cercando com fé, sem briga, sem discutir, vai mostrando amor para ele, mostrando, e o poder de Deus vai operando e o diabo não aguenta. Vamos orar? Fiquem de pé que o tempo passou rápido. Agora, sempre aquele convite, se você ainda não tomou uma posição por Jesus, tome uma posição hoje, mas é uma decisão séria. Amigo, a vida aqui é curta, verdade, eu brinco com as pessoas, mas é verdade, eu vim para ficar um mês aqui em São Paulo, eu tinha 29 anos, esse ano eu faço 65, verdade, por mais que a gente não queira, a gente fica brincando, mas é um passo para todo mundo. Eu estava falando hoje com um pastor, se eu ficar o mesmo tempo que eu estou aqui, vai ser 100 anos, mais 35, entende? Mas hoje nós cantamos parabéns para a irmã Iracema, é membro aqui da igreja. Quantos aninhos a irmã Iracema fez? 100 anos. 100 anos, estava aqui sentado nessa poltrona aqui. 100 anos que ela fez, o tempo passou. Mas daqui a 100 anos, onde ela vai estar? Ah, pastor Jean, claro que ela vai estar no cemitério, no corpo dela, mas o espírito dela vai estar no Senhor. Mas tem gente que vai antes, entenda a gente? Eu pensei que minha mãe a 100 foi com 94, né? Mas tem gente que vai com 60, com 50, 40, não sei. Mas não se preocupe com isso, se preocupe agora com a eternidade. É crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. É crer no coração que ele venceu o inferno. A mãe dizia para ele, me salva, ele vai te salvar.